Olá, meus irmãos, a paz de Deus esteja dentro de vossos corações. Hoje eu quero trazer para os meus irmãos uma palavra. Eu sempre digo uma mensagem, mas hoje é uma palavra mesmo, irmãos. Hoje o Espírito Santo me move a falar no livro de 2 Pedro, o capítulo 1. Eu primeiramente vou ler, como é de praxe e com o nosso costume. Então diz assim no versículo 1: Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisávamos para viver uma vida que agrade a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todos o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança e à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E à amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem essas coisas, embora já as conheça e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que, depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu a honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos esta voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus Cristo no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nesta mensagem, pois ela é como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no nosso coração, brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem-se disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Amém. Então, meus amados e queridos irmãos, é interessante, né? Tem muita gente hoje
falando muita coisa acerca do que está escrito na Bíblia, né? O povo do tempo do Velho Testamento, eles ouviam a palavra através dos profetas, né? Na época em que o Senhor Jesus esteve na terra, aqueles que acreditavam ouviam a palavra, e muitos até que também não acreditavam, mas conheceram Jesus, ouviam a palavra diretamente de Jesus, né? E com o Senhor Jesus ainda vivo, ele mandou 70 discípulos a correr o mundo para pregar o Evangelho. E quando ele partiu para junto de Deus e deixou o Espírito Consolador, então os apóstolos passaram a pregar. Mas não é interessante, irmãos? Como é interessante você ouvir a pregação vinda direto de alguém que foi escolhido por Jesus Cristo para ser um discípulo, que foi chamado da pedra, né? Pedro foi chamado da pedra, e também a pedra fundamental. E também ele andou com Jesus Cristo, aprendendo com Jesus Cristo. Eu creio assim que, na minha maneira de ver, Pedro era o grande amigo de Jesus Cristo aqui na terra, assim, carnal, né? Ele o tinha em grande estima e falava coisas grandiosas com Jesus, né? Até nos momentos mais delicados de Jesus, Jesus sempre chamou Pedro, né? Então não é interessante a gente ouvir o próprio Pedro falando a respeito de Jesus Cristo, irmão? Porque hoje tem muita gente que nem sonharam em ver Jesus Cristo, mas conhecem muito da Bíblia, né? Conhecem muito dos estudos modernos que agora os homens elaboraram, fizeram. Eles conhecem muita coisa. É o que eu chamei no outro vídeo aí do conhecimento horizontal. Aquilo que está na Terra e é acessível a todo aquele que busca na Terra, né? Mas eu falei nesse vídeo também, que fala assim, batismo de água, batismo de fogo. Eu falo sobre o conhecimento horizontal e o conhecimento vertical. E Pedro aqui nessa parte aqui da Escritura, ele deixa bem claro, né, que ninguém pode entender o que os profetas falaram na Bíblia pelo conhecimento humano. Então, quem está falando aqui é Pedro. Jesus Cristo já falava, Pai, graças te dou porque escondestes dos sábios e entendidos e mostraste aos pequeninos. A grande pergunta é, irmãos, de quem vocês têm buscado o conhecimento das coisas de Deus, né? Através dos sábios e entendidos? Irmãos, eu aqui nos meus vídeos, eu falo somente aquilo que o Senhor permite falar. Eu não falo aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. Não falo dos mistérios que o Espírito Santo já me mostrou, porque o Senhor não me permite. Eu sei que tem pessoas assim, na maior boa vontade, eles me indicam até vídeo de homens que estão pregando. Irmãos, eu vou falar com sinceridade. Raramente eu vejo outros homens pregando, porque eu começo a ver e eles começam a falar, e eles usam a palavra, usam o conhecimento bíblico e começam a desvirtuar da verdade. Raramente eu vejo um homem realmente falando do que é importante para a salvação das nossas almas. Porque conhecimento literário, irmãos, isso aí para mim não é importante para a salvação. Enquanto você estiver na vida, aqui nessa terra, se tiver tempo, você pode conhecer sobre tudo. Mas se você estiver militando verdadeiramente no caminho do Senhor, você não vai ter tempo para buscar conhecimento científico das coisas assim, físicas, né? Você vai pegar superficialmente. Importa que você mergulhe fundo nos mistérios revelados do céu. Então eu não busco esses conhecimentos, irmão. Já teve um tempo, já passei pela fase de ficar ouvindo um e outro, estudando, isso parou. Então, eu creio no Espírito Santo, irmãos. Eu creio de alma no mover do Espírito Santo.
E creio que aquilo que eu preciso saber, o Espírito Santo faz chegar na minha mão, como vai fazer chegar na mão de cada um também. Sem que ninguém te indique, fale, olha, leia isso ou veja aquilo. Vai chegar na tua mão de uma forma sobrenatural, porque é assim que é o Espírito Santo. Ele age de forma sobrenatural na tua vida. Se não for assim, é o homem, são a vontade humana trazendo para você conhecimento ou a tua própria vontade. Mas nessa parte de Pedro aqui, irmãos, Pedro está falando exatamente o que você precisa saber e que você precisa aprofundar nisso. No final, Pedro fala claramente, ninguém poderá conhecer a palavra através do conhecimento humano. Porque aquilo que foi dado para os profetas falarem era dado pelo Espírito Santo. E Pedro mesmo, quando pregava, ele pregava com firmeza, né, movido pelo Espírito Santo. E nós temos que atentar para esse detalhe. É o Espírito Santo que dá vida a todos nós, irmãos. E Pedro pregava aqui, ele estava ensinando aqui, né, irmãos? Ele falava assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Então, irmãos, nós temos que buscar no poder de Deus os dons que nos dê condições de viver uma vida que agrade a Deus. Então, não é o conhecimento terreno que vai nos permitir descobrir como se agrada a Deus. Não é assim não, irmãos. O que vai nos fazer viver uma vida, né, que agrade a Deus é receber os dons que vêm de Deus. E quem está falando isso não é o irmão Daniel, não. O irmão Daniel hoje está sendo movido pelo Espírito para pregar essa parte. Mas quem falava isso aqui é Pedro, irmãos. Aquele que na sua fraqueza, né, ficou com medo de falar que era um cristão 3 vezes, mas em cumprimento do que o Senhor Jesus tinha falado. Mas também quando veio o Espírito Santo sobre ele, ele já não negou mais nada, porque ele recebeu os dons que ele precisava. E é isso que o irmão e a irmã precisa, receber os dons celestiais. Tem que buscar de Deus, não do homem. Você pode adquirir muito conhecimento, pode fazer estudos e mais estudo, mas o que te faz levar uma vida que agrade a Deus não é a tua força, não é a tua inteligência, mas é o poder de Deus, que vem através dos dons que o Senhor vai dar. E aí Paulo continua dizendo, por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade e a fé. Olha só que bonito, irmãos, não basta ter fé, porque fé muita gente tem. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é um dom, é um dos dons que o Senhor nos dá. O Senhor já te deu o dom da fé? Você crê em Deus? Independente de qualquer coisa, independente de qual nome que estão dando para Deus, né? Ontem mesmo e hoje, e outros dias, eu tenho notado muita gente querendo acertar o nome de Deus, dizendo que é o Yahweh, e o nome de Jesus Cristo, que tem nome de Deus, misturado com... Aí inventaram para Jesus o nome de Yahshua, alguma coisa assim. Irmãos, meus amados irmãos e irmãs, tudo isso daí é vaidade. Tudo isso daí é para ser descartado, irmãos. Isso daí é descartável. Porque o que o irmão e a irmã têm que entender não é qual o nome de Deus. Porque eu sabia qual era o nome do meu pai carnal. Eu sabia, mas eu nunca chamei ele pelo nome. Eu não tinha essa liberdade de chamar meu pai pelo nome. Era até um desrespeito. Eu sei que os judeus não gostam de falar, né? Não gostam dessas pesquisas do nome de Deus. Mas para nós, meus irmãos e minhas irmãs, a única coisa que nos interessa não é qual o nome de Deus, não. É que todos nós possamos chamar ao nosso Deus de Pai. Então, se você sai dessas contendas,
Sai dessas vãs discussões, né, que só leva a aborrecimentos, a contendas. O que importa é que você chama o nosso Deus de Pai. Então, como Jesus Cristo ensinou, Pai nosso, glória a Deus, que está no céu. Então você vai orar, não tem que falar Jeová, Yaus, e tanto Deus vivo, não. Você tem que chamar de Pai. É assim que Deus quer ser chamado por aquele que ele fez filho. Agora, se você não é filho, porque as pessoas que não eram filho do meu pai, tinha que chamar ele de Senhor Osvaldo, que era o nome do meu pai, era Osvaldo, né? Então, qualquer pessoa que não fosse filho dele, tinha que chamar ele de Senhor Osvaldo. Até os meus primos, que não eram filho dele, tinham que chamar ele de tio Osvaldo. Mas eu o chamava de pai. Então era pai, sempre chamei de pai. E é isso que o irmão e a irmã têm que aprender. Se o Senhor já te deu o dom da fé, o dom de crer, se o Senhor já te fez filho, a única coisa que você precisa saber é chamar Deus de pai. Não precisa saber nome, porque filho não precisa do nome do pai. Ele precisa dessa intimidade. Ele precisa ter sido feito filho para poder chamar de pai. Acabou. Jesus Cristo falava o quê? Falava algum nome? Eu não vi em nenhum lugar Jesus Cristo, que é o meu mestre, aqui na terra, que é a palavra de Deus, falando, chama ele desse nome ou daquele. Então, eu refuto todos esses ensinamentos, que para mim, isso são desvios da palavra, são perca de tempo e que leva o povo a perder tempo também. O nome de Deus é esse, o nome de Deus é aquele. Você está chamando outro Deus, eles é que estão chamando outro Deus, irmãos. Eles é que estão buscando outro Deus, porque na verdade aquele que é filho simplesmente chama de pai. Acabou. Para nós o importante é isso. Então, irmãos, aí o Pedro ensinava assim, para juntar a bondade à fé. Então, é esse dom que você tem que buscar, o dom da bondade. Você tem que conhecer a bondade, receber a bondade de Deus e passar a bondade de Deus através de você. Você tem que, então, se dedicar em conhecer a bondade. O mundo já está cheio de maldade, já tem mal para tudo quanto é lado. Você não precisa fazer o mal, nem responder o mal com o mal, porque os que foram chamados filhos de Deus, já até o mal, eles pagam com o bem, porque é isso que eles estão buscando, é exercitar, aprender e juntar a fé à bondade. Bendito é o nome santo do Senhor. E aqui Pedro continua, e a bondade, juntem o conhecimento. Qual o conhecimento que você tem? Conhecimento dos dons celestiais, conhecimento da bondade, conhecimento do amor, conhecimento da misericórdia e conhecimento dos mistérios celestiais que o Senhor vai dar a você através do Espírito Santo. Mas esse conhecimento não é para você escrever e ficar passando para todo mundo, não. Tem tanta gente arrogante assim que recebe um conhecimento e quer sair passando para todo mundo. O Espírito me revelou isso, aquilo. Irmão, o que o Espírito Santo nos revela é para nosso crescimento, é para nosso conhecimento da graça de Deus, do reino do céu. É para que nós possamos caminhar agradando a Deus. Então nós temos que juntar o conhecimento. As demais coisas, irmãos, só de nós andarmos, nós vamos saber o que é necessário. Mas se nós estamos andando no reino do céu, são as coisas deste reino que nós precisamos conhecer. E ele continua dizendo, ao conhecimento. E esse conhecimento, irmãos, é o conhecimento de nós mesmos, conhecimento da nossa natureza, conhecimento das nossas fraquezas. Porque como nós poderemos dominar as nossas fraquezas se nós não a conhecermos? Por isso que o Senhor nos ensina a não ficarmos olhando para as falhas dos nossos irmãos, mas estarmos atentos às nossas falhas. O Senhor falava, né? Tira a trava do teu olho para depois tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Por quê? Porque o Senhor quer que nós estejamos atentos às nossas fraquezas. Conheça-te a ti mesmo. Então, junte a bondade e a fé, né?
E a bondade junte o conhecimento. Mas qual conhecimento? Conhecimento do reino do céu, mas o conhecimento das suas fraquezas, da sua natureza. E aí você vai passar também a conhecer a natureza de todas as pessoas. Porque nós somos praticamente iguais. Se você conhece as suas fraquezas, saberá que seus irmãos também têm. Mas importa que você tire a trave que está nos teus olhos. Bendito é o nome santo do Senhor. E aí, a bondade junte o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Olha o que nós temos que juntar ao conhecimento, o domínio próprio. Porque conhecendo as nossas fraquezas, nós teremos domínio próprio. Irmãos, as fraquezas são iguais. O que difere é a quantidade que um ou outro é fraco. Todo mundo tem fraqueza, mas um tem mais fraqueza de um lado, outro tem mais fraqueza do outro. Então nós temos que conhecer as nossas para que nós possamos juntar esse conhecimento, o domínio próprio, para que nós possamos dominar as nossas fraquezas. Bendito é o nome santo do Senhor. E ao domínio próprio, junte a perseverança, a capacidade de perseverar nesse caminho santo. Porque nós temos que perseverar, né? Dia após dia, incansavelmente, incessantemente, nós temos que perseverar no caminho do Espírito Santo. E a perseverança, a devoção a Deus. A devoção somente a Deus, irmãos. O que tem que ser importante na nossa vida é Deus. Deus em primeiro plano. Deus no início da nossa lista. Deus no início do nosso dia. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus sendo a nossa prioridade máxima. Mas o que é ser Deus a nossa prioridade máxima? É ficar falando Deus, Deus, Deus? Não. É ficar estudando sobre Deus? Não. É termos essa devoção a Deus em querer agradar a Deus. A levar uma vida que agrade a Deus. Porque aqui Pedro já começa dizendo que Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Então está tudo ligado, irmãos. Tudo está ligado. A essa devoção a Deus, juntem a amizade cristã. E aqui Pedro estava nos ensinando que nós precisamos aprender a cultivar a amizade cristã. Esse conceito é interessante. O que é uma amizade cristã, né? A amizade cristã, eu creio que a partir do momento que nós somos cristãos, toda amizade que nós vamos ter é uma amizade cristã. Até com aqueles que, porventura, possam se declarar não cristão ou até ateu, irmãos. Mas a amizade que nós vamos oferecer para todas as pessoas é uma amizade cristã. Porque uma má interpretação desse texto vai imaginar que você tenha que simplesmente se isolar do mundo, né? Então todos os teus amigos vão ser cristãos. Não, aí você vai começar a separar o mundo de você mesmo. O Senhor não te deu esse direito nem essa ordenação. O Senhor falou, seja luz pelo mundo, né? Seja sal, não só na tua vida, mas na vida daqueles que te cercam. E o que adianta você se fechar num círculo de cristão e as pessoas necessitando, né, do teu exemplo, das tuas palavras, da tua comunhão, da paz que tu leva, e você lá está recluso no meio de cristão? Não é isso, irmão. Mas em toda amizade que você tiver, mostre a tua essência, e a tua essência seja cristã. É essa a parte que está falando aqui. E a amizade cristã, juntem o amor. Em outras traduções fala caridade, né, irmãos? Paulo, ele dá assim uma noção a respeito do entendimento dele da caridade, que é muito interessante. E termina aqui dizendo, vamos juntar tudo isso, o amor, né?
Esse amor é que nós temos que aprender muito sobre ele. Mas não só aprender, é, é, assim, a teoria, né, irmãos? Nós temos que aprender a praticar esse amor. É na prática que nós vamos aprendendo. Isso é o verdadeiro aprendizado. Você você consegue uma pequena teoria, um manualzinho, mas você entra logo na prática. Para cada dia você aperfeiçoar no amor e na caridade. Porque são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos. Paulo está ensinando aqui, se vocês as tiverem. Primeiro, ele diz, são essas qualidades que vocês precisam ter. Então, se você precisa ter essas qualidades, primeiro conheça quais são essas qualidades, ele está dizendo aqui. Depois você busque adquirir. Você sabe de onde vem? Vem de Deus, são os dons de Deus. Busque com Deus adquirir. E se você as tiverem e fizerem com que elas aumentem, ou seja, Paulo está dizendo claramente aqui que essas qualidades elas são dadas para nós como uma semente. Elas são como algo a ser desenvolvido, a aumentado, né? E ele nos instrui aqui que elas aumentem. Aí diz, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nosso conhecimento hoje de Jesus Cristo vem através do Espírito Santo. Irmãos, irmãs, nós somos os verdadeiros adoradores. Nós não estamos buscando fábulas, conhecimentos inúteis, saber o nome de Deus, saber se o Jardim do Éden era assim, se não era, esses conhecimentos humanos que os homens estão buscando, né, com a sua capacidade humana. Nós temos que estar no Espírito, em comunhão com Deus, buscando esses dons e desenvolvendo esses dons para que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E através do nosso conhecimento de Jesus Cristo, que ele vem por estar no Espírito Santo. É o Espírito Santo Consolador que nos mostra a verdadeira verdade. Meus amados irmãos, esta é a palavra. A mensagem da palavra que o Senhor nos traz hoje. Pedro aqui já estava nos mostrando o que é preciso para a salvação das nossas almas. Então, no meio de tanta confusão que está acontecendo no mundo, de tanta doutrina, tanta explicação, tanta bagunça, né? Importa que hoje o Senhor, pelo Espírito Santo, ele está nos trazendo como deve ser a nossa vida, como nós temos que viver a nossa vida, quais são as nossas prioridades, o que nós temos que buscar e praticar na nossa vida. Irmãos, sinceramente, palavra maravilhosa essa. Já por aqui ninguém precisa de mais nada, não precisa buscar mais nada. Pega isso daqui, coloque em prática e pronto. Você já estará com Deus, agradando a Deus e dentro do reino dos céus. Amados e amadas, queridos irmãos, em Cristo Jesus, fiquem com esta palavra e o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém.